Olá pessoal, na aula de hoje nós faremos alguns exercícios sobre a revisão que fizemos no último vídeo sobre o conteúdo de frações. Então vamos aos exercícios. O primeiro exercício, então, diz assim: que fração da semana corresponde a um dia? Ou seja, queremos representar uma parte da semana, né? No caso, dia, como forma de fração. Então, o que temos que observar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós temos que uma semana corresponde a 7 dias. Se uma semana corresponde a 7 dias, nós dividimos o inteiro, que é a semana, em 7 partes, para nós analisarmos o que corresponde a um dia. Então, logo, 1/7, ou seja, 1 de 7 dias, é a fração que queremos obter. Então, 1/7 representa um dia da semana que é dividida em 7 dias. Vamos então ao exercício número 2. Agora queremos saber que fração do ano corresponde a 2 meses. O ano ele pode ser dividido em 12 meses iguais. Logo, com essa observação, sabemos que um ano corresponde a 12 meses. Logo, 2 meses do ano são 2 partes desses 12 meses. A fração será 2 dozeavos. Mas como vimos na nossa aula, nós podemos usar o processo da simplificação para obter uma fração equivalente a essa. Como? Podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Então, a fração que queremos obter é 1/6. Agora vamos ao exercício número 3. Então, o exercício número 3 diz: comprei um apartamento por 420 mil reais. Paguei 2/3 de entrada e o restante em 10 meses. Quanto paguei de entrada? É a primeira pergunta. Então, vamos responder essa primeira pergunta da seguinte maneira: quando eu quero saber quanto vale uma fração de um inteiro,
né? Eu quero saber quanto vale 2/3 de 420.000, né? O que eu preciso fazer? Esse D, na matemática, neste tipo de situação específica, né, ele pode ser traduzido como a operação de multiplicação. Então, 2/3 de 420.000 é equivalente a 2/3 vezes 420.000. Eu vou tirar esse ponto, né, que separa as casas decimais, para a gente não confundir com o sinal de multiplicação. Então, o que eu tenho que fazer? 2/3 vezes 420.000. É uma multiplicação de fração. Por quê? Quando eu não tenho denominador, né, neste número inteiro, nós sabemos que eu posso colocar o 1 como denominador. Por quê? 420.000 e 420.000 dividido por 1 são equivalentes. Logo, podemos fazer a operação, podemos simplificar esses dois números aqui, dividir em cima e embaixo por 3. O que nós iremos obter? Nós iremos obter 2, 3 dividido por 3, 1. 420.000 dividido por 3, 4 dividido por 3, 1. Sobra 1, baixo 2, 12 dividido por 3, 4. Sobra 0, baixo 0, 0 dividido por 3, 0. Sobra 0, abaixo esse outro 0 aqui. 0 dividido por 3, 0 novamente. Sobra resto 0, baixo esse outro 0 aqui. 0 dividido por 3, 0. Sobra 0, vou baixar o último 0. 0 dividido por 3, 0. Então, 420.000 dividido por 3 é 140.000. Bom, sobre 1. Na multiplicação de fração, nós teremos 2 vezes 140.000, que é 280.000. 1 vezes 1, 280.000 dividido por 1, 280.000. Então, a primeira pergunta está respondida, que é o valor de entrada que eu paguei por esse apartamento, que é R$280.000. Vamos à segunda pergunta. Qual o valor da prestação? Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber o que restou dos 280.000 que eu dei de entrada. Então, o restante, né, eu parcelei, né, esse valor e obtive prestações. No caso, quantas prestações? O restante em 10 meses. Logo, eu preciso saber quanto dos 420.000 sobraram, dado que 280.000 foram dados de entrada. Então, 420.000 menos 280.000 vão me dar exatamente 0, 0, 0, 0. 2 menos 8. Vou pedir uma casa decimal emprestada para o 4. E aqui teremos 12. 12 menos 8, 4. 3 menos 2, 1. 140.000. Repare, eu não precisava exatamente também ter feito essa conta. Por quê? Porque 3 partes de 420.000, né, correspondem a 140.000. Por quê? 2 partes de 3 são 280.000. Então, se a gente observasse este fato, a gente concluiria que 140.000 são cada uma dessas 3 partes em que o valor total do apartamento foi dividido. Porém, se não é claro isso, basta pegar o valor total, que são os 420.000, e subtrair da entrada que já foi paga, que teremos o restante do valor devedor. Então, os 140.000 foram divididos
em 10 vezes. Então, nós teremos 140 mil divididos por 10. 140 mil divididos por 10, 14 mil. Logo, o valor de cada prestação das 10 que eu irei pagar pelo apartamento é de 14 mil. Então, 280 mil é a minha entrada. E a minha prestação é de 14 mil reais. Vamos então ao exercício número 4. Então, no exercício número 4, quanto devo subtrair da fração 324,349 avos para torná-la 9 vezes menor? Então, eu tenho que encontrar uma fração que, multiplicada por 9, resulte em 324,349 avos. Certo? Para isso, devemos reduzir 324,349 avos a uma fração nove vezes menor. Então, para isso, nós vamos dividir 324,349 avos por 9 para saber qual é a fração, que torna isso aqui 9 vezes menor. Então, temos que 349 avos deve ser dividido por 9. Então, isso é uma divisão de fração. Para eu realizar essa divisão de fração, primeiro eu tenho que observar que 9 é o mesmo que 9 dividido por 1. Logo, na divisão de fração, o que eu faço? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 9 sobre 1, 1 nono. Bom, transformar a divisão de fração em uma multiplicação de frações, o que vamos fazer? Multiplicar os números de cima e os números de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Mas repare, antes de fazer essa multiplicação, podemos simplificar tanto o numerador 324 com o denominador 9. Então, posso dividir em cima e embaixo por 3. 324 é divisível por 3 por quê? Se eu somar 3 com 2, 5, 5 com 4, 9, a soma dos algarismos dá 9. 9 é um número divisível por 3, então 324 é divisível por 3. E o 9 é divisível por 3, então 324 dividido por 3 dá 108. 9 dividido por 3, 3. Repare que
O 108 também é divisível por 3, né? 1 mais 0, 0. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3, logo 108 também será. Então, 108 dividido por 3, posso simplificar dividindo 3 por 3. Então, logo, 108 dividido por 3, 36. Assim, teremos 36 por 349. Logo, 349 avos é a fração 9 vezes menor de 349 avos. Logo, quanto eu devo subtrair desta fração para torná-la 36,349? Basta eu pegar o 349 avos e subtrair por 36,349 avos. Portanto, 324 menos 36 será... Por quê? Basta fazer 324 menos 36. Só subtrair os numeradores, porque os denominadores são iguais. Então, 324 menos 36, 288. E, portanto, devemos subtrair 324, 349 avos para torná-la 9 vezes menor por 288, 349 avos. Vamos então à questão número 5. Vamos à questão número 5. A soma de dois ângulos é 90 graus. Um deles é 2/7 do outro. Quais as medidas destes ângulos? Então, para um dos ângulos ser 2/7 do outro, significa que esse ângulo, que é um deles, é menor do que o outro. Por quê? Porque o outro foi dividido em 7 partes iguais e 2 das partes dele correspondem a um dos ângulos. Então, se tivermos um ângulo de 90 graus, representado por essa figura, e dividirmos ele em 2 partes, nós temos que este ângulo vai ser dividido em 7 partes iguais e esse é 2 dessas 7 partes iguais. Então, logo dividiríamos esse ângulo em 7 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 7 partes iguais. Essas 7 partes iguais, 2 delas correspondem a este ângulo. Logo, esse ângulo vai ser a soma de 2 partezinhas em que ele é dividido. Logo, se formos reparar essa figura, o ângulo de 90 graus ele é dividido em 2 mais 7 partes iguais. O ângulo de 90 graus está sendo dividido em 9 partes iguais. Podemos também contextualizar esse desenho como se cada ângulo representasse um retângulo, por exemplo. Então vamos supor que o primeiro ângulo seja um retângulo com estas dimensões como desenhado no quadro. E aí eu vou dividir este mesmo ângulo em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então temos que o retângulo é dividido em 7 partes iguais, sendo que 2 dessas partes correspondem ao meu segundo ângulo. Se eu somar tanto um ângulo quanto o outro, eu tenho que obter 90 graus. O que isso significa? Que o ângulo de 90 graus ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. Então, para eu saber quanto vale cada quadradinho desse, eu preciso dividir o 90 graus em 9 partes iguais. Porque eu estou somando 9 partes iguais que resultam em 90 graus. Logo, 90 graus dividido por 9 resulta em 10 graus. Então, cada partezinha representa 10 graus. Logo, se cada parte representa 10 graus, temos que o primeiro ângulo corresponde a 7 vezes 10 graus, que é 70 graus. O segundo ângulo vai corresponder a 20 graus. Logo, 70 mais 20 resultam em 90 graus. Então, um ângulo é de 70 graus e o outro é de 20 graus. Assim respondemos a questão número 5. Agora vamos ao exercício número 6. Questão número 6. Para ladrilhar 5/7 de um pátio, empregam-se 46.360 ladrilhos. Quantos ladrilhos iguais são necessários para ladrilhar 3/8 do mesmo pátio? Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que o pátio, ele num primeiro momento, foi dividido em 7 partes iguais. E 5 dessas partes correspondem a 46.360. Como saber quanto vale cada uma dessas partes em que o pátio foi dividido? Ou seja, como saber quanto vale cada parte das 7 em que o pátio foi dividido, para sabermos quantos ladrilhos são necessários para cobrir esse pátio todo e, por fim, realizarmos a conta final. Então, utilizando a mesma estratégia do exercício anterior, nós temos que o pátio ele pode ser considerado um retângulo, que foi dividido em 7 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos o pátio dividido em 7 partes iguais, sendo que 5 dessas partes correspondem a 46.360 ladrilhos. Então, como saber quanto vale cada partezinha dessa daqui em que o pátio foi dividido? Bom, se 46.360 ladrilhos correspondem a 5 partes desse pátio, uma parte eu vou descobrir fazendo a divisão de 5
de 46.360 por 5 partes. Então, assim eu consigo descobrir quanto vale cada parte desse pátio. Então, 46.360 dividido por 5, 46 dividido por 5, 9, sobra 1, baixo 3, 13 dividido por 5, 2, sobra um 3, baixo 6, 36 dividido por 5, 7, sobra 1, baixo 0, 10 dividido por 5, 2. Então, através dessa conta, nós sabemos que cada partezinha dessa corresponde a 9.272 ladrilhos. Se cada parte corresponde a 9.272 ladrilhos, no total, quantos ladrilhos cobrem todo o pátio? É só fazer 9.272 vezes o número de partes em que o pátio foi dividido, que são 7 partes. Então, 9.272 vezes 7, logo, teremos que 64.904 ladrilhos cobrem todo esse pátio. Assim, conseguimos responder a nossa pergunta, que é saber quantos ladrilhos iguais são necessários para ladrilhar 3/8 do mesmo pátio. Então, se nós soubermos quanto vale 3/8 de 64.904, que é o total de ladrilhos, nós obteremos a resposta para a pergunta. Então, faremos 3/8 de, no caso, vezes 64.904. Então, repare que podemos simplificar dividindo 64.904 e 8 por um mesmo número, que é o 4. Então, teremos 3, 8 dividido por 4, 2, vezes 64.904 dividido por 4, que é 16.226. Repare que eu posso simplificar novamente dividindo o 2 por 2 e 16.226 por 2. Se eu fizer essa simplificação, teremos 2 dividido por 2, 1. 16.226 dividido por 2, teremos 8.113. Logo, 3 vezes 8.113 é 8.113. 1 vezes 1 aqui de baixo, 1. Só que a multiplicação aqui dividido por 1 vai resultar só no número de cima, como temos visto nos outros exemplos em que trabalhamos. Então, logo, o resultado desta operação será 3 vezes 8.113, que é 24.339. Então, precisamos de 24.339 ladrilhos para cobrir 3/8 do mesmo pátio. Vamos agora ao último exercício, exercício número 7. Então, 7. Resolva as seguintes operações. Letra A, meio mais 3 meios. Repare, é uma soma de fração com mesmo denominador. Quando eu tenho a soma de frações de mesmo denominador, o que eu posso fazer? Somar os numeradores e repetir o denominador. Então, 1 mais 3, 4. Repetindo o denominador, 2. 4 e 2
eu posso dividir o 4 por 2. Ou simplificar, dividir em cima e embaixo, tanto 4 quanto 2, por o mesmo número, que é o número 2. Então, simplificando, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Só que 2 dividido por 1 é o próprio 2. Então, está aí resolvida a letra A. Vamos à letra B. Menos 4 sextos, menos 1 sexto. De novo, estou juntando duas frações de mesmo denominador. O que eu vou fazer? Repetir o denominador e juntar as frações, juntando os numeradores de ambas as frações. Então, menos 4 menos 1, se eu estou 4 negativos e adiciono mais um negativo, o que eu vou obter? Tenho 4 com 1 negativos, vou ter 5 negativos. Então, o resultado dessa operação, menos 5 sextos. Vamos à letra C. Então, 3 quartos mais 1. Temos duas frações. Sim, temos duas frações. Por quê? Porque quando eu não tenho denominador em um número, nós sabemos que embaixo podemos colocar 1 como denominador. Denominadores diferentes, podemos fazer a técnica do MMC. Primeiro faremos o MMC entre 4 e 1. Então, o MMC entre 4 e 1, vou começar dividindo pelo menor primo que divide um dos dois. 4 dividido por 2, 2. Repito 1, 2. Repito 2, 2 dividido por 2, 1. Então, agora eu multiplico os dois números que estão à direita da minha linha. 2 vezes 2, 4. Lembrando que poderíamos fazer direto, porque o 4 ele é um múltiplo de 1. Então, logo, o MMC entre 4 e 1 é 4. Então, o MMC entre 4 e 1 é 4. Logo, o nosso novo denominador é 4. Assim, 4 vezes quanto eu obtenho 4? 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4, que é o meu novo denominador. 1 vezes 4, para achar o denominador, tem que achar o novo numerador. Então, tem que fazer 1 vezes 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, o nosso novo numerador é 3. Então, do 1 por 4, eu multiplico o 1 por quanto? 1 vezes quanto dá o 4? O próprio 4. 1 vezes 4, 4. Então, eu tenho que fazer o mesmo para o numerador. 4 vezes 1, 4. Então, agora, nós temos a soma de duas frações com o mesmo denominador. Logo, podemos somar os numeradores e repetir o denominador. 3 mais 4, 7. Repetindo o denominador, quartos. Então, 7 quartos é o resultado de 3 quartos mais 1. Vamos à letra D. Então, 2 terços menos 2. Novamente, subtração de duas frações. Sabemos que aqui temos 2 sobre 1. Então, logo, utilizando a técnica do MMC, vamos fazer o MMC entre 3 e 1. Que sabemos, pelo 3 ser múltiplo do 1, ser 3, o MMC. Logo, o nosso novo denominador é 3. Vamos achar os numeradores. 3 vezes quanto dá o próprio 3? 3 vezes 1. Então, se eu multiplico 1 pelo denominador, tenho que multiplicar pelo numerador. 1 vezes 2, 2. 1 vezes quanto para obter o 3? 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. Para eu obter o meu novo numerador, basta multiplicar o 3 pelo antigo
numerador. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, fazemos a operação. Os denominadores são iguais. Repito o meu denominador. 2 menos 6, repare, o 6, né, é uma quantidade negativa. Então, tenho menos 6 e vou acrescentar mais 2 a esses menos 6. Se eu estou acrescentando mais 2 a esses menos 6, né, eu estou tentando colocar o meu saldo um pouco mais positivo, né, acrescentando 2 a menos 6, eu vou obter menos 4. Então, menos 4 terços é o resultado de 2 terços menos 2. Então, vamos à letra E. Um terço vezes 1/5. Então, multiplicação de frações. O que eu tenho que fazer? Multiplico os numeradores, 1 vezes 1, 1, e multiplico os denominadores, 3 vezes 5, 15. Então, 1/15 é o resultado da letra E. Letra F. Então, 2 nonos vezes menos 2. Novamente, multiplicação de frações. Por quê? Porque o denominador de menos 2 é 1. Então, a fração é menos 2 sobre 1. Então, o que nós faremos? Né? Multiplicaremos novamente numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos aos numeradores. Bom, o 2 é positivo, aqui o 2 é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes vão me dar como resultado o sinal de menos. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 1, que é a multiplicação dos denominadores, 9. Então, menos 9 quartos é o resultado de 2 nonos vezes menos 2. Letra G. Menos 4 nonos vezes 3 sétimos. Né? Aqui nós podemos, né, fazer a simplificação. Né? Quando temos a multiplicação, podemos fazer a seguinte simplificação. Dividir cima e embaixo por o mesmo número, né? Tanto sobre a mesma fração, quanto sobre o numerador e o denominador de frações diferentes na multiplicação. Então, posso dividir o 3 e o 9, né, por um mesmo número, que é o próprio 3. Então, o menos 4 eu vou repetir. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E o 7 vou repetir. Então, menos 4 vezes 1, né, lembrando, na multiplicação sinais diferentes, menos 4 vezes 1, 4. 3 vezes 7, 21. Então, menos 4, 21avos é o resultado da letra G. Vamos à letra H. Na letra H, nós temos menos 4 quinzeavos vezes menos 3 oitavos. Primeiro, os numeradores. E nós temos dois sinais de menos. Quando os sinais são iguais na multiplicação, nós temos o resultado do produto com o sinal positivo de mais. 4 vezes 3, 12. 15 vezes 8, 120. Podemos simplificar. Dividir em cima e embaixo por um mesmo número, que é o 12. 12 dividido por 12, 1. 120 dividido por 12, 10. Então, 1/10 é o resultado da letra H. Vamos à letra I. 1/3 dividido por 2. Agora temos a divisão de frações. Né? Por que isso é uma fração? Porque quando eu não tenho denominador, sabemos que o denominador é 1. Então, divisão das duas frações, vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, 1/3 vezes meio. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6.
Então temos que 1/6 é o resultado de 1/3 dividido por 2. Letra J. 1/4 dividido por menos 1/5. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar a divisão em multiplicação para resolver essa operação. Então, repito o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, ao invés de menos 1/5, escreveremos menos 5 sobre 1. Então, na multiplicação, vamos multiplicar os numeradores. Sabemos que os sinais diferentes vão me dar no produto o sinal de menos. 5 vezes 1, 5. Para o denominador, faremos o produto dos denominadores, 4 vezes 1, 4. Então, menos 5/4 é o resultado da divisão de 1/4 por menos 1/5. Letra K, para encerrarmos. Vamos fazer a divisão de menos 1/4 dividido por menos 3/4. Então, vamos transformar essa divisão em multiplicação. Primeiro, menos 1/4 vezes o inverso de menos 3/4. No caso, é menos 4/3. Bom, agora resolveremos essa operação. Sinais diferentes, sinais iguais no numerador. O resultado é positivo. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Posso simplificar. Dividir em cima e embaixo por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Como é um sinal positivo, nós podemos omitir o sinal do resultado final. Então, menos 1/4 dividido por menos 3/4 é igual a 1/3. Bom, assim finalizamos nossa aula de exercícios sobre frações. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!